Pessoal, o que é a subcontratação do objeto? Vamos lá, vamos entender isso daí. Na Lei 14.133, a Lei de Licitações, lá no seu artigo 122, nós temos que, na execução do contrato, o contratado poderá subcontratar, né? Então, primeiramente, vamos entender o que vem a ser a subcontratação. A subcontratação, ela acontece quando eu tenho um CNPJ que subcontrata outro CNPJ para a execução parcial ali do contrato. Percebam, isso é uma possibilidade e é uma possibilidade necessária em vários contratos, mas que deverá ser analisada em dois momentos pela administração. Tá? Inicialmente, lá na etapa de planejamento, ela precisa estar autorizada. Então, o termo de referência, ele precisa mencionar se a subcontratação será autorizada ou se não será autorizada. Tá? Então, verificamos assim, que nesse momento é necessário que a equipe de planejamento analise o objeto para entender se naquele objeto especificamente é necessário autorizar a subcontratação ou não. A priori, aquisição não comporta subcontratação. Né? Então, eu contratei uma empresa para vender um aparelho celular. Essa empresa que me entregue o aparelho celular. Eu não vou autorizar que ela subcontrate outra empresa para me entregar o aparelho celular. Tá. Poderia ser relativizada essa situação quando eu tiver uma aquisição que contemple um serviço, por exemplo, uma instalação. Aí, então, nós devemos analisar, né, olha, eu preciso ter uma aquisição de um produto, mas eu posso autorizar a instalação, porque o objeto principal é a aquisição e um objeto secundário seria a instalação. Percebam, não podemos autorizar a subcontratação total do objeto, como nós também não podemos autorizar a contratação da parte principal desse objeto. Tá? A subcontratação seria de partes ali acessórias, vamos dizer assim, acessórias do nosso objeto. Na prestação de serviços, a mesma coisa, a parte principal eu não posso autorizar a subcontratação. Se houver uma parte acessória relacionada àquele serviço, posso analisar e autorizar a subcontratação. Com relação às obras, é uma análise bastante importante que nós devemos fazer. Por quê? Na obra, é muito difícil uma situação que nós devemos não autorizar a subcontratação. Ou seja, para a grande maioria dos processos de obras, é necessário que nós deixemos autorizada a subcontratação. Por quê? Pessoal, é uma análise muito simples, né? A obra, ela contempla muitas partes de um objeto. Então, vamos imaginar o seguinte, a empreiteira, às vezes, ela não tem uma empresa que vá colocar os vidros, né? Então, ela precisa subcontratar uma empresa para comprar os vidros. Ela não tem, a empresa, ela não é dona lá na cidade que vai acontecer aquela obra, no município que vai acontecer a obra, das caçambas para recolher o lixo da obra, por exemplo. Enfim, há uma complexidade ali de serviços envolvendo uma obra. Então, é necessário que o termo de referência autorize a subcontratação, que é essa autorização inicial, em um primeiro momento que a gente comentou no início do vídeo. Posteriormente, já na execução desse contrato, ainda que autorizado no termo de referência, a administração tem que autorizar efetivamente essa subcontratação. Por quê? Para analisar quem é esse subcontratado. Né? Eu tenho alguma parte, óbvio que eu não posso estar subcontratando parcela principal, mas não é porque a parcela não é principal e é uma parcela acessória do objeto que não demande qualidade, né? Que não necessite da análise de qualidade dessa empresa que vai ser a subcontratada. Então, a administração precisa concordar, autorizar essa subcontratação. Então, nós precisamos entender que a subcontratação, ela é necessária
a depender do objeto, como a gente já disse, a priori para aquisição não seria possível, tá? Mas ela não deve ser confundida também, pessoal, que é comum às vezes a gente ver a confusão que alguns trazem com relação ao responsável técnico, né? O responsável técnico em si, por exemplo, o engenheiro responsável por uma obra, ele não é um subcontratado, né? Então é necessário que a gente entenda que aí eu estou falando apenas do responsável técnico. E aí esse responsável técnico, obviamente, ele precisa ter o vínculo com a empresa comprovado no momento da assinatura do contrato. E aí esse vínculo pode ser contratual, né? Ele pode ter um contrato de prestação de serviço com a empresa, esse engenheiro. Esse engenheiro pode ser o proprietário da empresa, está lá então no contrato social, e ele pode ter uma carteira assinada, ele pode ser efetivamente servidor, funcionário, melhor dizendo, dessa empresa. Então aí a gente já está falando de responsabilidade técnica, então a gente não deve confundir a subcontratação com a responsabilidade técnica dentro do processo, tá? Pessoal, por fim, é importante que também o termo de referência estabeleça qual é o percentual. Eu não posso autorizar 100%, 50%, é indicado que seja aí até um limite de uns 25% do objeto contratual a possibilidade de subcontratar. E ainda eu havia até esquecido aqui de comentar com vocês no vídeo uma questão bastante importante. Há julgamentos nos tribunais, né, país afora, sobre a questão de contratação de fachada. Isso é muito importante que a gente entenda também, né? Então, sob um aspecto que poderia ser de uma subcontratação legalizada, a empresa subcontrata outra, né, que seria então a vencedora do processo, uma empresa de fachada, que ela apenas entrou para ganhar o processo e ela subcontrata uma outra empresa para a execução total do objeto. Nós já falamos que a execução total do objeto é proibida, mas eu quero chamar a atenção dos fiscais de contrato, né, porque essa conferência, esse controle, essa fiscalização é de obrigação deles. Então, aquele que venceu o processo licitatório, aquela empresa que venceu o processo licitatório, é ela que está obrigada a realizar o objeto. E a subcontratação seria apenas uma parte. Então, ela está autorizada a subcontratar apenas uma parte, certo? Pessoal, eu espero que tenha sido importante, interessante esse conteúdo para você. E se foi, eu convido para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui nós publicamos às terças e quintas-feiras conteúdos relevantes da área de licitações e contratos. Tá bom? Se inscreva, ative o sininho que você sempre vai estar sendo notificado das nossas publicações. Um grande abraço!